Você já se sentiu como um tradutor emocional na própria família, como se fosse o único capaz de decifrar tempestades emocionais, enquanto outros permanecem presos em padrões infantis? Se sim, você não está sozinho nessa experiência que muitos adultos vivenciam diariamente. Imagine por um momento que você está em uma sala com espelhos deformados. Cada pessoa vê uma versão distorcida da realidade, mas apenas você percebe a distorção. Essa é a sensação de conviver com indivíduos que nunca desenvolveram maturidade emocional plena. Eles não enxergam o mundo como ele é, mas como suas feridas não curadas os fazem interpretar. A imaturidade emocional não é uma falha moral ou uma escolha consciente. É como uma partitura musical que ficou incompleta na infância. A melodia nunca foi terminada, então ela toca sempre as mesmas notas, criando uma sinfonia interrompida que se repete indefinidamente. Essas pessoas aprenderam apenas alguns acordes emocionais e os tocam em todas as situações, independentemente de serem apropriados ou não. Jung nos ensinou que todos carregamos aspectos infantis dentro de nós, mas alguns adultos permanecem prisioneiros dessas partes não desenvolvidas. É como se tivessem construído uma casa emocional, mas nunca terminaram os andares superiores. Eles vivem eternamente no térreo da experiência humana, vendo o mundo sempre da mesma altura limitada. O primeiro sinal dessa imaturidade aparece na forma como essas pessoas lidam com conflitos. Elas não discutem, elas explodem ou se retraem. Não argumentam, elas atacam ou fogem. É como se tivessem apenas duas cores na paleta emocional: vermelho raiva e azul fuga. Todas as outras nuances do relacionamento humano permanecem invisíveis para elas. Quando tentamos nos comunicar racionalmente com alguém assim, é como tentar explicar as cores para quem sempre viveu na escuridão. Nossa lógica se torna uma língua estrangeira que eles não conseguem compreender. Cada tentativa nossa de estabelecer diálogo é interpretada através do filtro das suas feridas antigas, transformando-se em algo completamente diferente do que pretendíamos comunicar. Você já tentou ter uma conversa séria com alguém que transformou cada palavra sua em uma acusação? Conte-nos sua experiência nos comentários, pois essa é uma realidade mais comum do que imaginamos. A pessoa emocionalmente imatura vive em um estado constante de autodefesa. É como se carregasse uma armadura invisível que a protege não apenas de ataques reais, mas também de qualquer tentativa de conexão genuína. Essa armadura foi forjada na infância como mecanismo de sobrevivência, mas agora se tornou uma prisão que impede o crescimento. Essas pessoas desenvolveram o que podemos chamar de memória emocional congelada. É como se tivessem parado no tempo em um momento específico da infância, onde foram feridas, e todas as suas reações partem desse ponto fixo. Um adulto de 40 anos pode reagir com a intensidade emocional de uma criança de 7 anos quando se sente ameaçado ou criticado. O mais desafiador é reconhecer que nossa compaixão, por mais genuína que seja, pode se tornar um obstáculo para o crescimento deles. É como continuar alimentando um pássaro adulto que deveria ter aprendido a voar. Nossa bondade, quando mal direcionada, pode perpetuar a dependência emocional ao invés de encorajá-la a desenvolver suas próprias asas. Existe um padrão sutil, mas devastador que emerge nessas dinâmicas. Quanto mais maturos nos tornamos, mais responsabilidade emocional assumimos pelos outros. É como se nos tornássemos os adultos designados da família ou do relacionamento,
carregando não apenas nossos próprios fardos, mas também os de quem se recusa a crescer. Essa responsabilidade excessiva cria um ciclo vicioso. Quanto mais assumimos, menos os outros precisam se desenvolver. Quanto menos eles se desenvolvem, mais nós compensamos. É como empurrar uma bicicleta para alguém que se recusa a aprender a pedalar. Nossa ajuda, ao invés de capacitar, acaba incapacitando. Jung chamava isso de inflação do ego auxiliador. Começamos acreditando que somos indispensáveis, que sem nossa intervenção constante, tudo desmoronaria. Mas essa crença é tanto uma armadilha quanto uma ilusão. Na verdade, nossa constante interferência impede que os outros desenvolvam seus próprios músculos emocionais. A codependência emocional se disfarça de amor, mas é fundamentalmente diferente dele. O amor verdadeiro permite que o outro cresça, mesmo que isso signifique dor temporária. A codependência mantém o outro pequeno para se sentir necessária. É como uma planta que cresce apenas na sombra de outra, nunca desenvolvendo sua capacidade de buscar a própria luz. Reconhecer essa dinâmica é o primeiro passo para a libertação. Quando percebemos que estamos dançando uma música que só nós conhecemos os passos, podemos escolher parar de dançar. Não é crueldade, é sabedoria. É compreender que não podemos crescer por outra pessoa, assim como não podemos respirar por ela. A culpa que sentimos ao estabelecer limites é, na verdade, o eco das nossas próprias feridas não curadas. É como se tivéssemos aprendido que nossa única forma de receber amor fosse sendo úteis, sendo indispensáveis. Mas essa é uma forma de amor que nos esgota e não nos preenche genuinamente. Como você lida com a culpa quando precisa dizer não para alguém que sempre dependeu de você? Essa é uma luta interna que muitos de nós enfrentamos. Estabelecer limites saudáveis não é construir muros, é criar janelas. Janelas que nos permitem ver o outro com clareza, mas também nos protegem das tempestades emocionais que não nos pertencem. É aprender a diferença entre empatia e absorção emocional. A empatia é como ter um guarda-chuva emocional. Você reconhece que está chovendo, mas não se molha desnecessariamente. A absorção emocional é sair no temporal sem proteção alguma, achando que isso demonstra mais cuidado. Na verdade, apenas nos deixa encharcados e incapazes de ajudar verdadeiramente. Quando paramos de funcionar como reguladores emocionais para outros adultos, algo interessante acontece. Inicialmente, pode haver resistência, até mesmo raiva. É como tirar as rodinhas de apoio de uma bicicleta. A pessoa pode cambalear, pode protestar, mas é apenas assim que ela terá a chance de desenvolver seu próprio equilíbrio. Essa resistência não deve ser interpretada como evidência de que estamos sendo cruéis. É simplesmente a reação natural de quem estava acostumado a ter suas necessidades emocionais atendidas por outra pessoa. É o desconforto necessário que precede o crescimento. A maturidade emocional é como um músculo que só se desenvolve com exercício. Quando fazemos o exercício por outra pessoa, esse músculo permanece atrofiado. É apenas quando permitimos que ela enfrente seus próprios desafios emocionais que ela pode começar a se fortalecer. Existe uma diferença crucial entre abandonar alguém e permitir que ela cresça. Abandonar é desistir por egoísmo ou cansaço. Permitir crescimento é escolher o amor difícil ao invés do amor fácil. É como um jardineiro que sabe quando parar de regar demais uma planta, reconhecendo que o excesso de cuidado pode ser tão prejudicial quanto a negligência. O processo de desengajamento emocional
Não significa tornar-se frio ou insensível. Significa aprender a amar com sabedoria, ao invés de amar com ansiedade. É desenvolver a capacidade de se importar profundamente sem se perder no processo. Imagine suas emoções como um rio. Quando alguém emocionalmente imaturo entra em sua vida, é como se ela tentasse desviar todo o curso do rio para suas próprias necessidades. O desengajamento saudável é manter o rio fluindo em seu leito natural, oferecendo água limpa quando apropriado, mas sem permitir que seja completamente desviado. Jung falava sobre a importância de manter nossa própria integridade psíquica. É como ser o guardião do nosso mundo interior, decidindo conscientemente o que entra e o que fica do lado de fora. Isso não é egoísmo, é autopreservação inteligente. A pessoa madura aprende a reconhecer os sinais de uma dinâmica tóxica antes de ser completamente sugada por ela. É como desenvolver um radar emocional que detecta padrões destrutivos. Esses sinais incluem sentir-se constantemente drenado após interações, perceber que está sempre dando explicações ou justificativas, ou notar que sua própria estabilidade emocional depende do humor do outro. Quando nos tornamos excessivamente responsáveis pela estabilidade emocional de outras pessoas, perdemos contato com nossos próprios sentimentos e necessidades. É como um terapeuta que nunca vai à terapia, um médico que nunca cuida da própria saúde. Eventualmente, nossa capacidade de ajudar genuinamente fica comprometida. A ironia é que quanto mais tentamos controlar as reações emocionais de outros, menos controle temos sobre as nossas próprias. É como tentar segurar areia nas mãos. Quanto mais apertamos, mais escapa entre nossos dedos. A verdadeira influência vem do exemplo, não do controle. Como você tem trabalhado para manter sua estabilidade emocional, mesmo quando outros ao seu redor estão em crise? Compartilhe suas estratégias, pois todos podemos aprender uns com os outros. Desenvolver maturidade emocional é como aprender a surfar. No início, somos derrubados por cada onda de emoção intensa. Com o tempo, aprendemos a ficar em pé, na prancha, mesmo quando as águas estão agitadas. Não controlamos as ondas, mas desenvolvemos equilíbrio para navegar por elas. A pessoa emocionalmente madura não é aquela que nunca sente emoções intensas, mas sim aquela que desenvolveu a capacidade de sentir sem ser dominada pelos sentimentos. É como ter um termostato emocional interno que mantém a temperatura estável independentemente do clima exterior. Essa estabilidade interior se torna um presente para todos ao nosso redor. Quando não precisamos que os outros regulem nossas emoções, podemos estar verdadeiramente presentes para eles. É como ser uma árvore forte que oferece sombra, ao invés de uma planta que compete por luz. A compaixão madura é diferente da compaixão codependente. A compaixão madura reconhece o sofrimento do outro sem assumir a responsabilidade de eliminá-lo. É como estar presente durante uma tempestade sem tentar parar a chuva. Oferecemos abrigo quando possível, mas reconhecemos que algumas tormentas precisam ser atravessadas individualmente. Existe uma sabedoria ancestral em reconhecer que cada pessoa tem sua própria jornada de crescimento. Quando interferimos constantemente nessa jornada, podemos estar inadvertidamente roubando dela lições importantes. É como fazer a lição de casa de uma criança. Pode parecer ajuda, mas na verdade impede o aprendizado. O amor maduro inclui a capacidade de deixar ir, não abandonar com raiva ou ressentimento, mas soltar com amor. É como abrir as mãos para permitir que um pássaro voe,
sabendo que, se ele retornar, será por escolha genuína, não por dependência. Quando deixamos de funcionar como salvadores emocionais, criamos espaço para relacionamentos mais autênticos. É como limpar um espelho embaçado. De repente, podemos ver com clareza quem realmente está do outro lado. Alguns relacionamentos podem não sobreviver a essa clareza, mas os que sobrevivem se tornam infinitamente mais ricos. A jornada da maturidade emocional é solitária em alguns momentos, mas não precisa ser isolada. Existem outras pessoas que também escolheram crescer, que também valorizam a autenticidade acima da conveniência. Encontrar essas pessoas é como descobrir oásis no deserto, raros, mas extremamente nutritivos. O processo de cura começa quando paramos de tentar curar os outros e voltamos nossa atenção para nossas próprias feridas não tratadas. É como um médico que finalmente decide tratar sua própria doença crônica ao invés de apenas cuidar dos pacientes. Essa não é negligência, é responsabilidade. Curar-se não é um ato egoísta, é um presente para o mundo. Uma pessoa emocionalmente saudável contribui para a saúde do sistema familiar inteiro. É como um músico que afina seu instrumento, melhora não apenas seu som individual, mas a harmonia de toda a orquestra. A recuperação da nossa própria voz emocional pode ser assustadora no início. Depois de anos funcionando como eco das necessidades alheias, redescobrir nossos próprios sentimentos e opiniões pode parecer estranho. É como reaprender a andar depois de um longo período usando cadeira de rodas. O músculo está lá, mas precisa ser fortalecido. Jung enfatizava a importância da individuação, o processo de se tornar quem verdadeiramente somos, separado das expectativas e projeções de outros. É como esculpir uma estátua, removendo cuidadosamente tudo que não pertence à forma verdadeira que está esperando para emergir. Esse processo pode ser mal compreendido por aqueles que se beneficiavam de nossa imaturidade anterior. Eles podem interpretar nosso crescimento como rejeição, nossa independência como frieza. Mas essa é a projeção deles, não nossa realidade. Estamos simplesmente aprendendo a amar de uma forma mais saudável. A culpa que sentimos ao estabelecer limites é muitas vezes desproporcional à situação. É como um alarme de incêndio que dispara quando alguém queima uma torrada. Nossa resposta emocional foi calibrada em um tempo quando realmente precisávamos ser hipervigilantes. Mas agora, essa mesma sensibilidade pode estar nos prejudicando. Recalibrar nosso sistema emocional interno é um trabalho delicado. Requer paciência conosco mesmos enquanto aprendemos a diferença entre intuição genuína e ansiedade condicionada. É como afinar um instrumento musical, pequenos ajustes que fazem uma grande diferença na qualidade do som. Quando nos tornamos emocionalmente independentes, não perdemos a capacidade de conexão. Na verdade, ela se aprofunda. É como a diferença entre duas pessoas se apoiando porque não conseguem ficar em pé sozinhas, versus duas pessoas escolhendo caminhar juntas porque apreciam a companhia. A segunda forma de relacionamento é infinitamente mais estável e satisfatória. A liberdade emocional não é ausência de relacionamentos, é qualidade de relacionamentos. Quando não precisamos que os outros preencham nossos vazios emocionais, podemos apreciá-los pelo que realmente são, não pelo que precisamos que sejam. É como ver uma pintura, pela primeira vez, sem óculos sujos. As cores são muito mais vívidas. Nessa jornada de autodescoberta, podemos descobrir aspectos de nós mesmos que estavam dormentes há anos. Talentos, sonhos, preferências que foram enterrados sob camadas de adaptação
às necessidades alheias. É como um arqueólogo desenterrando tesouros em escavações cuidadosas. Cada descoberta nos reconecta com nossa essência autêntica. O medo de sermos rejeitados por escolhermos ser autênticos é compreensível, mas muitas vezes infundado. As pessoas que realmente nos amam celebrarão nossa autenticidade, mesmo que isso signifique alguns ajustes na dinâmica do relacionamento. Aquelas que resistem à nossa autenticidade talvez amem mais a versão conveniente de nós do que nossa essência verdadeira. Aprender a confiar em nossa própria percepção emocional depois de anos de dúvida é como reaprender a equilibrar-se. No início, podemos vacilar, questionar cada sentimento, cada intuição, mas, gradualmente, à medida que praticamos a autoconfiança, nossa orientação interna se torna mais confiável. A prática da autocompaixão é fundamental nesse processo. Tratamos a nós mesmos com a mesma gentileza que oferecemos a um amigo querido. Isso inclui perdoar nossos erros passados, reconhecer que fizemos o melhor que pudemos com os recursos que tínhamos na época. Desenvolver limites saudáveis é como construir uma casa. Precisamos de paredes para nos proteger, mas também de janelas para deixar a luz entrar e portas para permitir conexões escolhidas. O objetivo não é isolamento, mas habitação saudável de nosso espaço emocional. Quando finalmente aprendemos a dizer não sem culpa excessiva, descobrimos que nossos sims se tornam mais significativos. É como um artista que aprende quando não usar tinta. Os espaços vazios tornam a obra mais poderosa. Nossa seletividade em relacionamentos e compromissos aumenta a qualidade de nossas conexões. A transformação raramente acontece da noite para o dia. É mais como o crescimento de uma árvore, mudanças imperceptíveis dia após dia que eventualmente resultam em uma estrutura completamente nova. Paciência conosco mesmos durante esse processo é essencial. Reconhecer que não somos responsáveis pela felicidade de outras pessoas adultas é libertador e assustador ao mesmo tempo. É como soltar um fardo que carregávamos há tanto tempo que esquecemos como é andar sem ele. Inicialmente, podemos nos sentir desequilibrados, mas, gradualmente, descobrimos uma leveza que esquecemos que existia. O processo de diferenciação em relacionamentos familiares pode ser particularmente desafiador. Gerações de padrões disfuncionais podem estar entrelaçadas na identidade familiar. Quando escolhemos quebrar esses padrões, podemos nos sentir como traidores da tradição familiar. Mas, na verdade, estamos sendo pioneiros de uma nova forma mais saudável de se relacionar. A solidão que às vezes acompanha a maturidade emocional é diferente da solidão da imaturidade. A solidão imatura é cheia de carência e desespero. A solidão madura é cheia de plenitude e escolha. É como a diferença entre estar perdido no deserto e escolher meditar no topo de uma montanha. Encontrar outras pessoas que também escolheram o caminho da maturidade emocional pode ser raro, mas é profundamente nutritivo quando acontece. É como encontrar alguém que fala sua língua nativa depois de anos vivendo em país estrangeiro. A comunicação flui naturalmente, sem necessidade de tradução constante. Que estratégias você tem usado para encontrar pessoas emocionalmente maduras em sua vida? Compartilhe nos comentários suas experiências de construção de relacionamentos mais saudáveis. A jornada da maturidade emocional não tem um destino final. É um processo contínuo de crescimento, descoberta e refinamento. Como um músico que nunca para de praticar, continuamos desenvolvendo nossa capacidade de navegar
pela complexidade emocional da vida. O objetivo não é nunca mais sentir dor ou confusão, mas desenvolver a resiliência e sabedoria para lidar com essas experiências de forma construtiva. É como aprender a dançar com a vida ao invés de lutar contra ela constantemente. Quando abraçamos nossa própria jornada de crescimento, paradoxalmente, nos tornamos mais capazes de apoiar genuinamente o crescimento de outros. Mas agora, fazemos isso a partir de um lugar de abundância, não de necessidade. É como um poço artesiano que naturalmente oferece água fresca, versus uma cisterna que precisa ser constantemente reabastecida. A maturidade emocional nos permite amar sem condições manipuladoras. Não amamos para receber algo em troca, mas porque amar é parte de nossa natureza quando estamos em nosso estado mais saudável. É como o sol que brilha, não para ser admirado, mas porque brilhar é sua essência. Esta transformação interior inevitavelmente impacta todos os aspectos de nossa vida. Nossos relacionamentos se tornam mais autênticos, nosso trabalho mais alinhado com nossos valores, nossas escolhas mais conscientes. É como ajustar a lente de uma câmera, de repente tudo fica em foco. O caminho da maturidade emocional exige coragem. A coragem de enfrentar nossas próprias feridas, de estabelecer limites, de decepcionar pessoas às vezes, de estar sozinhos quando necessário. Mas essa coragem é recompensada com uma vida mais autêntica e relacionamentos mais genuínos. Por fim, reconhecemos que nossa responsabilidade principal é conosco mesmos. Não por egoísmo, mas porque apenas quando estamos emocionalmente saudáveis podemos contribuir genuinamente para a saúde de nossos relacionamentos e comunidades. É como colocar primeiro nossa própria máscara de oxigênio antes de ajudar outros. Não é falta de cuidado, é sabedoria prática. A liberdade emocional, que vem com a maturidade, não é liberdade de responsabilidades, mas liberdade para escolher conscientemente nossos compromissos. É a diferença entre ser arrastado pela corrente e navegar intencionalmente em direção a um destino escolhido. Este material tem fins educativos e não substitui acompanhamento psicológico profissional. Se você está enfrentando dificuldades emocionais significativas, procure ajuda de um terapeuta qualificado. Se este conteúdo ressoou com você, considere se inscrever no canal para mais reflexões sobre crescimento pessoal e relacionamentos saudáveis. Deixe também um comentário compartilhando sua experiência. Sua jornada pode inspirar e ajudar outros que estão no mesmo caminho de autodescoberta.